Como todo mundo sabe, eu venho há 3 meses entrevistando presos políticos, tenho contato com dezenas de advogados, dezenas de famílias. A cada preso político que eu entrevisto, mais 5, 10 me procuram querendo contar suas histórias. E, infelizmente, hoje convivendo com essa dor absurda, essa indignação da confirmação da primeira morte entre os presos políticos do 8 de janeiro. Vou repetir, presos políticos do 8 de janeiro. Imagine o que essa esquerdalha podre do Brasil estaria fazendo se estivesse no regime militar e um preso político tivesse morrido hoje em condições subhumanas, sendo punido sem sequer ter sido ouvido por um delegado ou um juiz, sem ter tido direito à defesa, acusado do que não cometeu, como milhares de outros, e estão sendo acusados e condenados em julgamentos sumários sem direito à defesa a 14, 15, 17 anos de prisão. Vou trazer as informações mais recentes que eu recebi aqui de advogados. Eu me abstenho de citar os nomes aqui, mas eu já confirmei a morte, inclusive, com funcionários do presídio da Papuda. Os advogados dizendo aqui, ó, havia pelo menos 3 peças de defesa informando a situação de saúde desse preso, com apresentação de documentos. Me encaminharam aqui os documentos também. Havia um parecer favorável da PGR para que ele fosse solto desde o dia 25 de agosto, informação que eu trouxe agora há pouco. E o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão e não deu liberdade mesmo diante desse cenário. A defesa vinha provando a necessidade e chegou a citar nos pedidos ao Alexandre de Moraes de que não libertar esse preso agora seria uma sentença de morte para ele na prisão. Ou seja, uma tragédia anunciada, muito triste. Eu lamento porque as informações estão chegando, né? E teve um dos advogados que me disse que a família ainda não tinha sido informada. Então, mas como já estão saindo notinhas em blogs podres dessa imprensa militante, lulista, que até hoje, novembro de 2023, segue chamando os presos políticos de terroristas e golpistas, eu precisei trazer essa informação. Trecho de mais uma informação aqui, do pedido de revogação da prisão. É de extrema importância informar que, recentemente, a médica responsável pelo acompanhamento do paciente solicitou exames necessários, documentos em anexo, para assegurar a saúde do agravante. Todavia, não pôde comparecer aos exames solicitados devido à prisão preventiva e vem convivendo em local degradante e insalubre, e que essas condições podem acarretar complicações fatais para o paciente, ora agravante. Segue um exemplar de alguns dos exames solicitados, aí tem a imagem anexada. Nesse sentido, notório que a segregação prisional poderá ser sentença de morte, isso está em letras garrafais, ao referido, uma vez que a conjugação dos tais tratamentos também se faz necessário em conjunto com medicação prescrita. Isso aqui é de maio, é um pedido que foi feito em maio. Ou seja, Alexandre de Moraes sabia, segundo os advogados estão falando aqui, que alguém morreria dentro da prisão. Há outros pedidos como esse aqui, feitos por outros advogados. Ainda há 51 hoje, né? Um foi retirado de lá sem vida. Ainda há 51 presos políticos na Papuda. Alguns deles já sim com parecer para alvará de soltura, que não são analisados. Lembro que há milhares de presos políticos com tornozeleira eletrônica, coisa que traficante, assaltante, na audiência de custódia, não precisa colocar. É libertado. Teve o caso no Rio de Janeiro agora, né, do jovem que estava, da jovem que estava no show e foi assassinada por um assaltante que tinha sido liberado na véspera, numa audiência de custódia. Tinha sido preso em flagrante, assaltando, foi liberado. Nem tornozeleira eletrônica usava. E nesse momento em que bandidos de verdade, inclusive corruptos, bandidos do colarinho branco, lavadores de dinheiro, né, corruptos de todo tipo, estão soltos, há 51 presos na Papuda, presos políticos, e a gente não sabe quantos, mas são dezenas, quiçá centenas, presos nos outros estados. Os presos que foram sendo presos nessas operações lesa-pátria e fake, para fingir que há justiça nesse país, e que estão presos em vários lugares. Aqui em Curitiba eu tenho informação de preso político do 8 de janeiro. Esses outros que foram presos pela Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, nos meses subsequentes
ao episódio do 8 de janeiro, eles estão todos sendo acusados, além daqueles crimes absurdos de atentado contra a democracia, blá, 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 de financiamento dos atos antidemocráticos. Então, precisamos restabelecer a justiça desse país. Eu sei que ainda tem muita gente com medo, muita gente acomodada, mas já teve manifestação no 7 de setembro, ainda que a imensa maioria dos conservadores tenha achado que era jogo, ficar quietinho em casa, que isso mandaria um belo recado para a justiça, para as Forças Armadas, para o governo Lula. Balela, não estão nem aí para nós. Estão mais querendo que as pessoas inocentes morram na prisão. Não estão nem aí, não estão avaliando os pedidos de soltura, os documentos de médicos comprovando que essas pessoas precisam aguardar o julgamento em liberdade por uma questão de saúde. Então, vamos começar a perder o medo, a começar a gritar por justiça nesse país, a lembrar que tem pessoas inocentes presas e bandidos soltos, que os verdadeiros black blocs, infiltrados ou não, os black blocs, bandidos, vândalos, que depredaram aqueles prédios públicos em 8 de janeiro, sabe-se lá com qual intuito, e as autoridades da República, que abusando do seu poder de autoridade, colocaram pessoas inocentes atrás das grades e não foram atrás dos verdadeiros vândalos, que essas pessoas continuam aí no governo do país. Desculpe o meu tom de indignação, Rossana, mas acho que a gente tem que dar um espaço no programa de hoje. Eu quero ouvir o Serrão e o Marco também, porque hoje é um ponto de inflexão, nesse caso do estado de exceção do Brasil em que nós estamos vivendo. Um inocente morreu na cadeia, depois de passar 8 anos. E por que eu estou dizendo que é inocente, afirmando sem nem conhecer a história desse preso? Todo brasileiro, segundo as nossas leis, é inocente até que prove o contrário. Mesmo o bandido, que todo mundo sabe que é bandido, e tem muitos nesse país que são bem conhecidos, é inocente até que prove o contrário. Quem prova que ele não é inocente é o Ministério Público, a Procuradoria da República, se for crime federal, ou a polícia, porque esses têm a missão, o dever de ofício de investigar, levantar provas e aí sim acusar. E os juízes precisam analisar essas provas, mas precisam ouvir os réus que estão sendo acusados, ouvir a defesa dos réus, coisa que não está sendo feita. Então a gente precisa sim usar a nossa voz, os nossos espaços. Somos poucos falando a verdade nesse país, no jornalismo pelo menos, somos poucos abrindo espaço para a verdade nesse país, e precisamos usar nossa voz e nossos espaços para chamar mais gente para o lado certo da história, para o lado certo do presente, para o lado certo da verdade, e juntos a gente exigir mudanças nesse país. Né, Rodrigo Pacheco? Começa pelo Senado, eu nunca vou deixar de mencionar isso. É o Senado que tem o poder e o dever de fiscalizar integrantes do Judiciário, do Ministério Público, de outros poderes que não estão cumprindo o seu papel. Ou do Executivo, né, Rodrigo Pacheco? Os seus cupinchas lá do Executivo também estão abusando da autoridade. Vamos começar a trabalhar? Está mais que na hora.